Aí você pode se perguntar, tá, eu identifiquei mais ou menos, fiz essa reflexão, mas o que que constitui eu ter estas atitudes em relação ao dinheiro, né? E aí esse estudo que eu vou discutir, ele é uma revisão sistemática que ele conseguiu compilar todos os estudos de atitude financeira e nos demonstrar quais são os aspectos que são importantes para consolidar uma atitude positiva ou negativa em relação ao dinheiro. E aí ele subdivide em 3 grandes grupos: aspectos demográficos, aspectos de traços individuais e aspectos de fatores macroeconômicos, que esses 3 grandes grupos estariam dando um direcionamento para a constituição de uma atitude. Quando a gente fala de antecedentes demográficos, e aí eu vou falar cada um deles, né, demográfico, individuais, traços de personalidade principalmente, e fatores macroeconômicos. Quando a gente fala de fatores demográficos, ele traz educação, ele traz renda, idade e gênero. Então eu vou começar pelo gênero e a gente vai caindo. Em relação ao gênero, o que que tem assim, em relação à atitude em relação ao gênero? Coloquei lá para eu ficar conseguindo ler melhor, de uma forma melhor. Os homens associam mais o dinheiro a prestígio e poder do que as mulheres, né, então eles atribuem essa coisa de respeito, de impressionar os outros. Tá eu, né, sempre falando com gay: "Amor, não precisa trocar de carro". "Mas eu quero trocar de carro". Eu digo: "Não precisa trocar de carro". É a nossa é a nossa discussão, né. Então o homem tem um pouco essa coisa, tanto é que dizem, né, que alguns estudos demonstram que o homem ele tem uma compra compulsiva, uma incidência de transtorno de compra compulsiva menor. Só que quando se pensa em materialismo, o homem por vezes ele é mais materialista, ele gasta mais que a mulher. Por quê? Porque a mulher ela vai no shopping e compra uma roupa, o homem vai numa loja de carro e sai com um carro lá de dentro. É meu marido. Eu não compro quase nada e ele também não, em termos de roupa, de meu Deus, assim. Agora ele vai lá na loja e quer trocar de carro. E isso é demonstrado nos antecedentes, né, da atitude financeira. Os homens têm um pouco mais essa necessidade, assim, e ele gosta muito de carro, mas no final das contas também sempre existe uma sensação por trás de ter aquele carro, sabe? É aquela coisa de: "Ah, o que que os outros vão pensar?". No fundo tem uma sempre tem essa sensação, assim, do tipo, eu vou descer do carro e eu vou ter aquela sensação do tipo: "Ai, me sinto poderoso descendo do carro". Eu não tenho essas coisas, isso pra mim não é tão importante, e para o que é? Pra mostrar que essas características demográficas que eles trouxeram nessa revisão realmente têm representatividade. E eles trazem exatamente essa descrição de uma forma que representa muito eu e o Gui. Porque diz que os homens têm um pouquinho mais esse olhar, embora o Gui é muito desligado do que as outras pessoas pensam sobre ele ou sobre qualquer coisa. Tipo, ele é bem desligado mesmo, só que ele gosta de carro, gosta dessa coisa e querendo ou não tem essa conotação de impressionar, né. E mulheres, pelo que a revisão diz, elas se preocupam mais com os gastos e tendem a ser mais ansiosas. Prazer, Jéssica. Eu tenho muita essa preocupação com os gastos, essa preocupação com a organização, essa preocupação, né, essa ansiedade. E eles mostram que as mulheres elas têm realmente essa tendência maior de ansiedade e o homem tem essa tendência maior de querer comprar coisas que impressionem. Então, por isso que eu brinco que é a caracterização minha e do Gui, né. Essas são as diferenças de gênero frente à atitude. Diferenças de idade, os jovens eles possuem como se fosse uma maior obsessão pelo dinheiro, e os mais velhos eles se tornam menos dão menos importância ao dinheiro, por quê? Porque já passou muito tempo da vida, né, e já percebeu, assim, as coisas que realmente atribuem um significado maior, um significado menor, então a partir desse amadurecimento, eles conseguem ter uma visão diferente do dinheiro, e o jovem não, o jovem ele acha que a vida dele se resolve simplesmente com o dinheiro. Então, tem essa diferenças de idade. De renda, pessoas com mais renda, elas vão ter menor nível de ansiedade, isso já é comprovado, e eu acho muito interessante esse dado, porque por vezes, as pessoas que vão ter uma atitude negativa frente ao dinheiro, achando que dinheiro é a raiz de todo mal e tudo isso, uma das coisas que elas também mencionam é: "Ah, dinheiro causa estresse, dinheiro dá ansiedade. Ver as pessoas ricas e as famílias ricas ficam tudo brigando por dinheiro". E quando na verdade não é isso que funciona, né, não é assim que funciona. O que a ciência tem nos mostrado é que na realidade ter dinheiro diminui
abruptamente a ansiedade e ainda mais o estresse. Não ter dinheiro é o que causa estresse, né. Então, é aquela coisa, por vezes, a depender, né, o dinheiro por si só ele não vai comprar felicidade, porque a felicidade é multifatorial, mas o dinheiro vai com certeza te proteger de ansiedade e de estresse. Então a gente tem que ter esse cuidado. Vai comprar felicidade, mas numa proporção menor, porque do 100% o dinheiro vai representar ali, sei lá, 5% da compra da tua felicidade, digamos assim. Então renda realmente baixa a ansiedade, e torna as pessoas mais práticas, mais, né, tipo, tem que resolver, faz isso, faz aquilo, tipo, torna as pessoas mais práticas. E educação, quanto maior o nível de educação, maior a associação também do dinheiro com o poder. Então essas são as principais características demográficas que eles avaliaram em relação à atitude. Tenta te reconhecer aí nelas e já dá o teu check. Em relação a traços individuais muito ligados a traços de personalidade, o que a gente entende? Que as pessoas que têm uma atitude de ansiedade frente ao dinheiro, elas tendem a ser mais conscienciosas e neuroticistas. Oi, prazer, Jéssica. Sério, eu lendo esse estudo eu disse assim, meu Deus, ele acertou em tudo em mim, né? Tipo assim, por isso que eu gosto de instigar vocês a quando eu vou falando, vocês irem tentando se identificar, porque é muito interessante, a gente consegue se enxergar no que a ciência está dizendo, eu acho isso incrível. E quando eles falam assim, por exemplo, a pessoa que tem maior ansiedade financeira, ela vai ter traços de conscienciosidade e neuroticismo, que são os 5 traços de personalidade, que também já tem podcast aqui sobre isso. Eu tenho os meus 2 principais traços são conscienciosidade e neuroticismo, e eu tenho ansiedade. Então olha só que interessante, o estudo mostra exatamente o que eu sou, né, nessa proporção, né, nessa porção. Tu tem que ir pegando as porções que eu vou dizendo e ter identificando com qual é tu. Eu sou essa, traço de conscienciosidade, neuroticismo, ansiosa, qual é a consequência disso, né? Maior estresse, maior impulsividade. E eles julgam aqui que também pode apresentar um pouquinho mais de materialismo. Eu particularmente não tenho, eu sou uma pessoa, o que é materialismo, né? É a importância que tu dá à posse. Eu não sou uma pessoa que eu dou grandes importâncias à posse, porque já tem podcast meu aqui com a mãe, eu até faço essa pergunta pra ela. Como é que tu nos criou tão, assim, né, tão não é desligado, mas é tão desapegado. Eu acho que essa é a palavra, sabe? A mãe nos criou muito desapegado. A gente dá muito valor a coisas que não são materiais, assim. Não que eu não dê valor ao dinheiro, eu sempre gosto de deixar claro, senão as pessoas ficam distorcendo o que eu digo. Mas não é que eu não dou valor ao dinheiro, eu dou valor à segurança que o dinheiro me dá, eu dou valor à liberdade que o dinheiro me dá, mas eu não dou tanto valor, né, a coisas que por vezes ele vai comprar, sei lá, vai comprar um iate, eu quero com um iate, entendeu? Aí vai me comprar um jatinho, eu quero com um jatinho, sabe? Aí vai me comprar um relógio que custa R$200.000, não quero um relógio que custa R$200.000. Então, embora, né, a ansiedade, eh, ter ansiedade em relação ao dinheiro como uma atitude mostre que vai ter mais materialismo, essa não é a minha característica. E por que eu tô fortalecendo isso? Para mostrar que por vezes o estudo ele vai trazer uma média dos resultados, não é, é isso e pronto, né? Tu tem que ir avaliando o que é coerente com a tua realidade e o que não é, porque por vezes tem alguma variável que não é como essa, né? Eu tenho conscienciosidade, tenho neuroticismo, tenho a atitude frente ao dinheiro mais ansiosa, mas não sou uma pessoa materialista. Então, tem que ir entendendo a sua estrutura. Como eu também não sou impulsiva no consumo. Aqueles que têm o dinheiro como fonte de poder, né, dentro daquela escala, eles são mais maquiavélicos, menos equilibrados emocionalmente e têm uma maior autoestima, tipo, uma maior autoconfiança, o que é de se esperar, né? A pessoa que atribui o dinheiro a status e poder é aquela pessoa que vai se empoderar, assim, e vai dizer assim, eu posso, eu sou bom, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu acho que é bem coerente esse resultado que eles apresentaram. Aqueles que julgam que o dinheiro é ruim, né, que tem uma conotação ruim, tendem a ser os menos extrovertidos. E isso é muito legal em termos de traço de personalidade, porque quem é a pessoa extrovertida? É aquela pessoa que tem mais afeto positivo.
é aquela pessoa que vai ter um pensamento positivo, é aquela pessoa que vai ser mais de bem com a vida, que sempre vai tentar olhar para as coisas positivas da vida, ela vai ter esse senso mais legal, assim, frente ao dinheiro, sabe? E isso vai a tornar, então, menos materialista, como traz aqui, e também uma pessoa que tem uma menor tendência em julgar o dinheiro como ruim. Então, extroversão tem uma relação negativa com a atitude do dinheiro ser uma coisa ruim. Quando eu falo relação negativa, significa que quanto maior a extroversão, menor a percepção de que o dinheiro é uma coisa ruim. Isso é uma relação negativa dentro da ciência, né? Em que as variáveis, elas não andam na mesma direção. Uma variável vai para um lado, outra variável vai para o outro. Então, esse traço representa isso. E quem é mais conservador em relação ao dinheiro tende a ser mais consciencioso. E eu não tinha falado, porque já tem um episódio aqui, mas consciencioso é aquele que vai ter vai ser mais disciplinado, vai ser mais organizado, gosta de trabalhar metas, objetivos e tudo isso, né? É uma pessoa mais cuidadosa e é uma pessoa mais competitiva. Eu acho que eu me encaixo aqui também. Eu sou uma pessoa cuidadosa, mas eu sou extremamente competitiva. Por vezes eu compito comigo mesmo, assim. Tipo, eu botei uma meta pro dia, eu vou bater essa meta. Tipo, eu gosto de ser competitiva. Eu acho que a competitividade, quando ela não é exacerbada e quando não passa por cima dos outros, né? Eu acho que ela é positiva para nos desafiar. E eu gosto muito de me desafiar. Eu gosto de estar fora da minha zona de conforto. Então, eu me encaixo nessa característica também, assim, atribuo o dinheiro, sim, como tenho uma atitude mais conservadora frente ao dinheiro, não vou sair por aí fazendo algazarras e assumindo muito risco. Ah, Jéssica, mas isso pode te trazer uma grande chance. Não, tem que correr muito risco. E esse risco pode me colocar em risco de ruína? Pode, então eu caio fora, não vou nem pensar. Então eu tenho esse cuidado, né? E aí ter esta atitude cuidadosa frente ao dinheiro vai fazer com que também possa essa pessoa apresentar um traço um tanto mais de competitividade. Achei interessante essa compreensão. Então esses são os traços de personalidade relacionados com a atitude frente ao dinheiro. Também espero que tu esteja aí fazendo as tuas analogias e se auto-entendendo. Tô fazendo da minha, né, como exemplo, mas quero que você vá fazendo da sua aí também. Depois tem os fatores macros, né, que estão relacionados mais com uma percepção de país. Eles conseguem dizer, por exemplo, que as sociedades mais ricas, elas dão menos ênfase ao dinheiro como um símbolo de poder e status. Olha que interessante. Países mais ricos dão uma menor, né, atribuição ao dinheiro como sinônimo de poder e status. E isso é uma crença que muitas vezes a gente tem de forma errada, né? A gente olha e diz assim, aquele país, sei lá, os Estados Unidos é um país mais rico. Eles valorizam muito a posse, isso e aquilo. Quando na realidade eles estão nem aí. Eles têm porque têm, entendeu? É aquela coisa assim, tipo, eu tenho porque eu tenho. E eu não tô dizendo, eu tô só dando um exemplo, tá? Eu não tenho esse dado para dizer que os Estados Unidos têm um menor. Tô pegando o dado geral, que é um dado mundial, que diz que países mais ricos, eles têm uma menor ênfase no poder, né? No significado do dinheiro como poder. Não que exatamente seja os Estados Unidos, porque eu não sei, só tô dando exemplo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas, tu pode até pensar, assim, as pessoas que realmente têm dinheiro, elas não precisam ficar mostrando pra ninguém. Elas têm. E eu não preciso mostrar pra ninguém. Aí agora aquelas outras pessoas que não têm, ela tá lá mostrar. Eu quero mostrar o que eu tenho. E aí acaba que fazendo isso, ela às vezes mostra o que não tem e acaba tendo menos ainda. Então tem que ter um cuidado bem grande com isso e esse estudo mostra essa relação entre países. E o que eles mostram é que sociedades mais pobres têm um dinheiro com algo mais central, né? Então é como se a centralidade da importância do dinheiro em países mais pobres é maior. O que também é fácil de se compreender, já que se eu não tenho dinheiro, eu vou dar muita importância para ele porque ele me falta. Quero comer, eu quero ter segurança, eu quero ter o mínimo para
comprar uma roupa, eu quero ter um mínimo para comprar um equipamento, eu quero ter um mínimo que me atenda às minhas necessidades básicas e eu não tenho. Se eu não tenho, aquilo começa a ser muito ativo na minha cabeça, eu começo a pensar muito sobre aquilo. Eu entro naquele túnel de escassez que a minha atenção se afunila para aquilo. Então aquilo se torna central na minha vida. E é natural que aconteça. Então, quando eu tenho um país mais pobre, eu tenho uma atitude frente ao dinheiro de que o dinheiro acaba sendo um quesito mais importante. Quer ver um exemplo muito claro disso? E eu já vivi isso, sabe? E aí eu cuido, porque eu acho muito feio isso. Qualquer coisa que acontecia, tipo assim, sei lá, vou comprar. Eu lembro da minha Jean uma vez. Ela me deu uma caixinha com. Era tipo uma caneta, assim. E aí, só que era tipo uma espátula. E aí uma caixinha ceia de lixa. Tu tira o plástico da lixa e cola ali, né? E aí tinha aquela coisinha. Ou seja, 1000 lixas que não acabam mais, né? Porque era uma espátula que tu cola aquela coisa e tu vai tirando como se fosse um plástico, não é um plástico, tipo um durex ali. E aí tu consegue ir usando aquelas lixas infinitas. Aí eu olhava pra ela e disse, nossa, vale muito a pena, né? É super barato, porque dura pra vida. Tipo assim, tudo eu olhava e pensava assim, nossa, isso é muito barato, isso é bom. Ah, vale um custo-benefício. Ah, não, isso é muito caro. Vamos tentar. Ah, não, isso é muito caro. Ou aquilo é barato. Tipo assim, a pessoa não tinha nem perguntado se era caro ou barato. E aí eu tava dizendo, ai, é tipo assim, alguém chegava e dizia assim, ai, que bonita essa garrafa de água. Ah, pois é, bem cara. Bem cara. Ou, sim, saiu muito barata e é muito boa. Ninguém te perguntou se é caro ou barato. Não precisa ficar, entendeu? Isso é uma prova de que dinheiro que tá muito central na tua vida, dinheiro. No sentido não positivo, mas no sentido de que tu tá pensando 24 horas no dinheiro. Por quê? Porque provavelmente tu tem uma dificuldade com dinheiro, ou já passou por uma dificuldade financeira e ainda não virou essa chavinha. Então, tenha cuidado, né? Se a pessoa não te perguntou se é caro ou barato, tu não precisa ficar dizendo sim, é caro, sim, é barato. Só vive a vida. Ai, que bonita a tua garrafa, obrigada. Ninguém te perguntou se é caro ou barato. E eu achei muito interessante essa característica, porque eu me lembrei de mim também. Enfim, essas são as antecedentes, né? Os antecedentes em relação à atitude financeira, demonstrando que aspectos demográficos, principalmente gênero, idade, renda e escolaridade, impactam na construção da atitude. Traços de personalidade impactam na construção da atitude. E aqui ele não fala tudo que impactaria, né? Mas socialização, por exemplo, que tu aprendeu com teu pai, com o lugar que tu vive também traz um impacto. E fatores macros, né? Fatores PIB, a riqueza do país, enfim. Essas construções levam à atitude. E aí a atitude financeira vai ser justamente, a partir disso, essa caracterização de ansiedade em relação ao dinheiro. O dinheiro é ruim, o dinheiro é um status e um poder, ou o dinheiro tem essa conotação de desconfiança, né? Então essas são as atitudes que esse instrumento nos apresenta.